Olá, eu sou a Renata Gereissati, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, com orientação do professor Fernando Attic. Atualmente desenvolvo a pesquisa de doutorado Patrícios em Rede, a interferência dos imigrantes sírio-libaneses no processo de urbanização paulistana, na Unicamp, com orientação da professora Maristela Bresciani e com financiamento da FAPESP. Hoje eu vou apresentar para vocês um recorte intitulado Imigrantes em Rede, Articulações para a Independência da Síria, 1914-1920. Em 1º de setembro de 1917, a Revista da Semana, propriedade da Companhia Editora Americana, publicou em sua matéria de capa a fotografia que vocês veem na tela. Na notícia, o periódico relata sobre o banquete oferecido ao emissário francês junto ao governo brasileiro, Paul Claudel, e aos dois membros do Comitê Central Sírio de Paris, César Lacade e Ben Mardan. O local escolhido para o banquete também possui um papel simbólico. No salão, que possui inúmeras ornamentações, está situada uma fonte com a reprodução de Gilgamesh, rei da Suméria, matando um leão, cujo original está no Museu do Louvre e foi levado à França após as escavações realizadas por Paul-Émile Botta entre os anos de 1843 e 1844. Vale notar que esse episódio, então, demonstra uma presença francesa na região do Oriente Médio desde o século XIX, e a vinda do diplomata francês ao Brasil e sua tentativa de angariar o apoio dos imigrantes sírios tornou possível a efetiva implementação de um protetorado na região no século XX. A notícia intitulada Os Sírios, Cidadãos Franceses, em tom jocoso, relata a apreciação de seus autores sobre o encontro. Ao se referir ao embaixador, dizem que, além de aclamado literato, Claudel era um sagaz diplomata que conseguiu conquistar uma grande colônia que queria viver sob a proteção francesa. Assim, para os editores, esses imigrantes que viviam no território brasileiro ansiavam por se tornarem franceses. Tal fato era um indicativo que esses imigrantes só estavam no país por fatores comerciais, o que não significava um vínculo efetivo com o Brasil. Sendo assim, consideravam um erro, tal como nos Estados Unidos, terem recebido toda sorte de indivíduos. Porém, nós conseguimos ver em outros jornais que há uma postura bastante diferente, dizendo que a colônia estava há muito tempo no país e era composta por vários membros que contribuíram muito para o crescimento nacional. Entre esses membros se destacava Nami Jafé, presente no banquete oferecido ao embaixador francês e porta-voz da comunidade em diversas outras ocasiões. Nami fundou no Brasil a Liga Patriótico Síria, um braço do Comitê Central Sírio. Além dele, que era o presidente da instituição, havia também Najib Trad, vice-presidente, Miguel Stefano, tesoureiro, Fares Najim, primeiro secretário, Nicolau Massar, segundo secretário, todos figuras de grande projeção social no país. Em outra reunião realizada em São Paulo, com a presença do embaixador e dos representantes do comitê, Jafé proferiu um discurso tratando sobre como a Síria, fraca militarmente, porém com enorme vigor, poderia adquirir sua independência com o apoio francês. Para tal, os imigrantes deveriam fazer doações e se alistarem para comporem a frente oriental da batalha, junto aos aliados. Como a gente consegue ver aqui, essas informações circulavam nas redes compostas por esses migrantes e eram publicadas nos periódicos que fundaram em inúmeros países. A Correspondência do Oriente de Paris publicou informações sobre esses encontros e sobre a doação efetuada por Nami, em suas palavras, um dos mais respeitosos membros da colônia. Contudo, como vamos ver a seguir, o apoio ao protetorado não era uma unanimidade. Em 1917, Najib Haddad e Anis Rassi publicaram no Correio Paulistano uma série de matérias intituladas Nova Síria, em que questionavam quais eram as reais pretensões da França na região. Para tal, os autores perguntavam por que não havia um acordo assinado pelo governo francês assegurando que manteriam a autonomia da região após a libertação do seu território. Para esses autores, os representantes da Liga Patriótica eram uma parcela bastante específica
dentro da comunidade sírio-libanesa e não estavam dispostos a ouvir os anseios da maior parte de seus membros. E a manutenção deste apoio à França só faria com que fossem motivo de chacota, a exemplo do ocorrido na Revista da Semana. Podemos ver com essa publicação que o governo francês criou decretos proibindo a comercialização com os considerados inimigos, incluindo membros espalhados em todo o mundo e que se opunham às pretensões francesas na região da Síria. A exemplo dessa lista, a gente consegue ler o nome de Riscala Jorge, em São Paulo. Uma das vertentes defendidas por esses imigrantes era a independência sob a proteção dos Estados Unidos, o chamado amirismo. Em 1918, o reverendo Ribani escreveu um manifesto que vocês veem na tela, defendendo essa posição. Para o autor, apenas um país livre das pretensões imperialistas europeias, que de fato se preocupava com o princípio de autodeterminação dos povos e que havia sido bem-sucedido em fazer com que diferentes povos se tornassem uma nação, seria bem-sucedido nessa empreitada. Nessas fotos podemos ver então o momento que os aliados ocuparam a Síria, e o futuro da região ainda demoraria a ser definido. Tentando angariar mais apoio ao seu projeto, a França passou a oferecer os passaportes salvo-conduto aos imigrantes sírios, que se tornaram o único meio legal para que esses indivíduos viajassem após a dissolução do Império Turco-Otomano. As fronteiras da região foram definidas na Conferência de Paris, que foi composta por encontros entre 1919 e 1920. Apenas alguns delegados foram ouvidos, entre eles os representantes do Comitê Central Sírio, e aqui vemos a publicação de seu discurso. Para mostrar o amplo apoio recebido ao protetorado, os representantes do comitê reproduziram os telegramas em apoio à França. Entre eles se destaca o de Nami Jafé. Em notícia publicada no periódico O Jornal de 1919, Carvalho explicou ao público brasileiro como ficaria a região após as definições dos aliados na conferência, que fizeram com que o território da Síria fosse dividido, algo que, como sabemos, vai ensejar inúmeros conflitos a respeito das fronteiras na região. Como pudemos ver ao longo dessa comunicação, entre os anos de 1908 e 1925, ocorreram inúmeras disputas a respeito de nacionalismos, leis de cidadania e fronteiras, que mobilizaram os imigrantes sírio-libaneses a se articularem em diferentes projetos políticos que procuravam impactar no porvir de seu país. E apesar desse importante papel, poucos são os estudos que tratam sobre essas ações e que têm como tema a Primeira Guerra, o fim do Império Turco-Otomano ou a imigração. Para finalizar, não esquecendo de que tudo aquilo que foi tratado ao longo dessa comunicação diz respeito a pessoas e às suas ações, um trecho do poema de Gibran Khalil, escrito após a Primeira Guerra Mundial. Meu povo se foi, mas eu ainda existo, lamentando-os na minha solidão. Mortos estão meus amigos, e em sua morte minha vida nada mais é do que grandiosa desastre. Aqui está um pouco da bibliografia que eu utilizei e os periódicos. Muito obrigada pela atenção.